A nossa saudação fraterna e o nosso agradecimento pela acolhida. Desde o momento em que nos preparávamos para esse momento, através do Márcio e por extensão a vibração de toda a equipe das casas espíritas, dos trabalhadores, nós nos sentimos alegres e vitalizados para essa atividade. Ao chegarmos aqui, nós vermos o Clube Cacheral aqui, repleto, e a visão que nós temos aqui, no brilho do olhar de cada um de vocês, a gente identifica essa confluência de almas que querem efetivamente fortalecer, encontrar, certificar-se de um caminho a seguir. E todos nós queremos um caminho que nos leve para a segurança, para a serenidade, para a paz, para a felicidade. E esse caminho, com certeza, nós podemos encontrar através do Evangelho. O Evangelho do Cristo, que não é um livro, mas é uma vivência, é um modelo vivo de exemplos que se expandiu pela humanidade e que chega até nós pela doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu gostaria de convidar vocês a fazermos um pequeno passeio para nós chegarmos nessa obra lançada em 15 de abril de 1864. E nós gostaríamos de iniciar trazendo um poema de uma poeta chilena que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1945 pela sensibilidade e pela emoção das suas falas, dos seus registros em versos. O poema se chama O Prazer de Servir e diz o seguinte: toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a tu. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o tu. Onde haja um trabalho e todos se esquivem, aceita-o tu. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que há somente mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina dos seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos. Ele nos pergunta a cada dia: serviste hoje a quem? A árvore, a seu irmão, a sua mãe? O primeiro livro da Bíblia se chama a Gênesis. Lá no seu capítulo 1, no versículo 3, de uma forma bonita, poética e metafórica, nós temos o registro. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Os cientistas dizem que aproximadamente 14 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve uma grande explosão no universo, o que eles chamam de Big Bang.
E essa explosão de uma matéria, tudo que nós tocamos, que a gente consegue ver com os nossos sentidos físicos, estava concentrada num ponto muito pequeno. Explodiu e espalhou energia na forma de luz e que vem se expandindo, criando as galáxias, os buracos negros, os sistemas como o nosso sistema solar e os planetas. O nosso planeta, também dizem os cientistas, foi criado, desta energia originária desse Big Bang há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, quando essa energia, por uma força gravitacional, se uniu, resfriou, e ao longo dos milhões de anos, bilhões, milhões de anos, a Terra foi se transformando. Até que há aproximadamente 2 bilhões e meio, começou um protoplasma de vida aqui, que foi se desenvolvendo de uma forma muito simples, na forma de seres quase que como uma bactéria, depois seres um pouco mais complexos, vegetais, animais, passando pelos dinossauros, tudo, até que chegou numa determinada fase que, de um ramo dos grandes macacos, os chamados pongídeos, um determinado ramo começou a ter um desenvolvimento diferente. E aí vieram aqueles que os cientistas classificam como os australopitecos, neandertais, e que começaram a viver em grupos, começaram a viver aquilo que nós encontramos para nós espíritas que estudamos e queremos ter essa referência nas obras que subsidiam a doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz, aonde nós identificamos essa fase de hominização, de formação de um corpo, para que aquilo que anima o corpo, o princípio inteligente, pudesse se expressar. Feito isso, porque a doutrina espírita acompanha a par e passo a ciência, e uma das suas bases que Kardec estabeleceu é que se em algum momento a ciência dissesse, isso não tem sentido, isso não tem fundamento, isso está errado, nós teríamos que revisar esse princípio da doutrina espírita. Mas o que nós verificamos até agora é que a doutrina espírita tem antecipado algumas informações que depois a ciência vem comprovar, e os seus princípios básicos, a existência de Deus, a existência de uma consciência, de uma alma, de um princípio inteligente que prossegue, a possibilidade dessa comunicação daquele que partiu e daquele que fica na dimensão material, este processo de evolução, como que do desenvolvimento de uma criança, desde das fases iniciais até a maturidade para adquirir a sabedoria, uma evolução constante, as reencarnações, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados, que os cientistas estão pesquisando e perscrutando o universo, como através do telescópio Hubble, do James Webb, de outras sondas que buscam algum contato, identificar alguma civilização, que é questão de tempo, mas não vamos entrar abrir um pouco parênteses aqui, que é muito longo. Mas os cientistas, então, estão estudando esta fase. Eles encontraram, há pouco tempo, foi divulgado o ano passado, próximo de Joanesburgo, na África do Sul, um sítio que eles consideram como o berço da humanidade, onde vivia dessa evolução do Australopithecus, Neanderthals, do Homo nadeli, que eles chamam. E lá, há aproximadamente 200 mil anos, ele era um macaco que ainda passava mais tempo nas árvores. Tinha um cérebro pequeno ainda, sabe? Esse desenvolvimento da estrutura cerebral que é o nosso hardware, é o que faz com que haja um processamento, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a sede de manifestação da nossa inteligência, e assim como os computadores, tu precisa ter um processamento maior através do desenvolvimento das estruturas do neocórtex, dessa parte mais, digamos assim, evoluída do cérebro, diferente das bases, da base cerebral, do cérebro chamado primitivo. Mas eles identificaram
um primeiros indício de sepultamento. Sepultamento, coisa que os animais não fazem. Mas aquele grupo quase que animalizado já tinha então uma espécie de um cuidado, um ritual com aquele que fazia parte da sua existência e que tinha algum tipo de relação, de afetividade. Os cientistas dizem já havia um cuidado, havia um respeito, havia uma ligação com aquele ser, que fazia parte do bando, podemos dizer assim. Há diversas outras situações em que esse processo foi evoluindo, mas há aproximadamente 50 mil anos atrás, nas montanhas rochosas de Qumran, na China, foi identificado um dos sítios em que, além do sepultamento, tinha alguns instrumentos da vida. Instrumentos que serviam para conduzir alimentos, alguns instrumentos já que serviam para a vida diária, com a intenção, certamente, daquele que, ainda talvez difícil de entender, a morte de um ser humano, de que aquilo não era o fim, de que ele iria para uma outra jornada, talvez para uma outra vida, e talvez precisasse de alimento, precisasse de ajuda. Há 3.000 anos atrás, os Vedas, povo mais hindu, na Índia, desenvolveu um dos registros em livros, né, mais significativos, que se chama os Vedas. Lá tem alguns cânticos, alguns rituais, e principalmente começam a registrar uma trajetória, a busca de um sentido para a própria vida e para a continuidade da vida. Quer dizer, como nós vivemos e para onde nós vamos. Há aproximadamente 1.600 anos, no Egito, uma civilização que se destacou e que surpreende o cientista. Volta e meia a gente vê documentários sobre as pirâmides, sobre a civilização, sobre a arte, sobre a tecnologia que eles desenvolveram, né? Eles tinham o chamado Livro dos Mortos, que era um registro de como você adentrar no reino de Osíris. Osíris era uma deusa da fertilidade e que ao longo do tempo ela se transformou também da condutora e daquela que recebia quem partia para o outro mundo, porque era uma civilização que tinha certeza da continuidade da vida, da continuidade da alma. Tinha cuidado com os cadáveres, com as múmias, mas basicamente esta entrada no reino de Osíris dependia também de ações na vida, precisava ser pesada a alma, pesada, para saber se foi, de certa forma, favorável à existência, com ações dignas, ações boas, para que merecesse entrar nesta continuidade da vida. Lembremos que junto aos egípcios teve uma outra civilização importante que viveu, que foram os hebreus, o povo judeu, que migrando, né, de Canaã, diante de momentos de seca muito grande, adentram a região egípcia e é escravizado. Fica 400 anos e ajuda, inclusive, digamos assim, nessa prosperidade do Império Egípcio, mas depois de 400 anos surge uma personalidade ímpar entre os hebreus, que foi Moisés. Moisés, ele capitania esse conhecimento do povo hebreu que tinha uma característica. Eles acreditavam num Deus único, Yahvé. Esse Deus único também trazia para eles, e depois que ajudou a sair do cativeiro do Egito, ficou os 40 anos no deserto, e que hoje é um povo que se vincula por todo o mundo, né? Ele fez a diáspora, viajou, praticamente espalhou para todo mundo, e ainda está concentrado em Israel, com as lutas que estão acontecendo lá, que também nós não vamos abordar, porque não é mota do nosso trabalho. Então, eles referenciam Moisés. Moisés, ele traz para nós aquilo que nós consideramos, dentro do pensamento de espiritualidade, como a primeira grande revelação. Deus, diferente dos outros povos até então,
é um só. Não tem o meu Deus, não tem o teu Deus, não tem deuses. Deus é um. Deus é a causa primária, a origem de todas as coisas, que é a resposta à pergunta número 1, que nós encontramos na obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Mas Moisés também apresenta nos chamados 10 mandamentos, que é uma revelação em contato com o mundo espiritual, com os espíritos superiores, com Deus, com Yahvé, aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, e que basicamente traz normas de justiça, porque dos 10 mandamentos, 8 dizem o que nós não devemos fazer. Não rouba, não deseja a mulher, a propriedade do próximo, não presta falso testemunho, não mata. Então, era uma delimitação para uma humanidade que está num processo de evolução e de aprender, na medida em que se multiplica, conviver junto. E que ainda temos dificuldade, basta a gente ver a situação da humanidade. Basta ver o desafio que nós temos para conviver dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, com aqueles que pensam diferente da gente, que têm uma opinião diferente. E que às vezes a gente tem tanta dificuldade de tolerar, de compreender o pensamento do outro, e de aceitar e conseguir estabelecer formas de vivência que não me desestruture, que eu possa manter diálogo baseado no respeito, que possa trocar ideias, que possa crescer. Então Moisés apresenta esse primeiro mandamento para nós, baseado na justiça, de não fazer para o outro o que nós gostaríamos que fosse feito, que não gostaríamos que fosse feito para nós. Mas o tempo passa, e eis que surge também uma outra personalidade que marca a história para nós. Inicialmente, um profeta, como tantos outros que existiam naquela época. Mas, diferente dos outros, Jesus disse: eu não vim destruir a lei. O que Moisés disse, está ok, cumpram a lei. Mas eu vim dar uma demonstração, um cumprimento, mostrar de certa forma um avanço nessa lei. Porque não basta só eu não fazer o mal, não basta. É necessário que eu faça alguma coisa diferente, que eu faça o bem, que eu seja um agente que ajude a transformar o mundo, as relações. Eu vim dar cumprimento à lei de Deus, e aí demonstra a compaixão, a justiça, a misericórdia, o perdão. E nós temos nas histórias, nas parábolas, e principalmente no exemplificar de Jesus, um modelo de comportamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer, logicamente, porque isso Moisés já tinha estabelecido para o outro que não gostaríamos que fizesse, mas procurar fazer a diferença, aonde quer que eu esteja, lutando contra as minhas próprias limitações, lutando contra, às vezes, um ambiente que é desfavorável, que me testa, que me exige tolerância, paciência, determinação, abnegação, renúncia, silêncio em determinado momento, assertividade, coragem, para agir, para dizer, não, isso não concordo, isso não está certo, mas com jeito, de tal forma que eu não entre numa guerra, numa luta, mas que eu consiga ajudar a transformar aquela situação, sem destruir o próximo. Jesus, então, apresenta a vivência da lei, mas Jesus parte, fica a sua mensagem, que se expande pelo mundo, que se transforma, que muitos a utilizam para interesses pessoais, materiais, políticos, dominação, e a humanidade se esquece da mensagem de Jesus. Esquece. Eis que a humanidade se afasta até um pouco desse sentimento de religiosidade. Se afasta.
consegue vencer aquilo que é considerado a idade da treva, ou das trevas, a idade média, que a humanidade passou com todas as dificuldades de transformação cultural, econômica e social que culminaram na Revolução Industrial, que abriram as portas para o mundo moderno como nós conhecemos. E que foi através de um estopim da Revolução Francesa. Mas nessa mesma época, a Revolução Francesa surge porque muitos pensadores começam a estabelecer novos paradigmas. Começam a questionar, inclusive, os dogmas da fé e a incoerência da vivência dos religiosos com relação à sua fé. Começam a questionar exatamente esta dominação, esse desequilíbrio, essas desigualdades, a incoerência do exercício da religião com a mensagem da qual se diziam portadores, que era a mensagem de Cristo. Mesmo que lá, no século XIV, 1300, tenha havido uma reencarnação do discípulo amado de Jesus, João, como Francisco de Assis, tentando dar uma guinada e novamente aproximar da essência do cristianismo primitivo. Veio, deu uma chacoalhada, permanece o seu exemplo e a sua mensagem como um instrumento de paz, de iluminação para aqueles que a identificam, mas também foi esquecida, foi deixada de lado, foi compartimentada entre os franciscanos, um segmento religioso. Em 31 de março de 1848, em Raidesville, um vilarejo no condado de Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, culmina naquela noite um contato, porque desde o final de 1847, uma família metodista havia se mudado para esta localidade numa casa que estava para alugar. E a casa estava vazia exatamente porque era considerada mal assombrada. Existiam fenômenos lá, e ninguém queria nem comprar, nem alugar. A família veio do interior, precisava morar, foi realmente, como diz o gaúcho, uma mão na roda, porque conseguiram alugar por um bom preço a casa que estava prontinha. Não acreditavam nessa história de fantasma. Imagina se uma alma do outro mundo vai vir se manifestar aqui. Isso é brincadeira de algum gaiato. E foram lá, começaram a ter batidas, ruídos e tudo mais. As filhas, Kate, na época com 7 anos, Margarete com 12, a Leia, mais velha, com 14, se agitavam e quase toda noite queriam ir para o quarto dos pais, porque tinha aqueles barulhos que era considerado o fantasma do pé rachado, segundo as meninas. Mas no dia 31 de março, de tanto se acostumar com aquele barulho, a pequenininha desafiou e disse: senhor, o fantasma do pé rachado, se você está aí, faça como eu. E deu uma sequência de pancadas, que foram repetidas. A menina achou interessante, a senhora Fox acompanhava aquilo, e estabeleceu-se um contato. E ela disse: não, mas alguém está brincando, não se conseguia identificar. Fizeram perguntas, estabeleceram um código, uma pancada para A, 2 para B, com o alfabeto, foram registrando as coisas. Os retornos, como que numa telegrafia, né, no telégrafo, que era com barulhos, e viram respostas. Pô, não, para aí. Fizeram perguntas pessoais, que ninguém sabia, e veio a resposta. A senhora Fox ficou admirada, a informação correu, pessoas vieram estudar o fenômeno, não identificaram naquela fase fraude. Posteriormente, as meninas que começaram a fazer apresentações, e às vezes pagas, como os espíritos não se propõem a isso, houve situações em que depois tentaram forjar. Posteriormente, se vocês forem pesquisar e dizer: não, mas depois elas foram pegas em fraude. Depois houve situações, sim. Mas é quando tu tenta mercantilizar a mediunidade.
Mas o fato é que essa situação inicial foi um estopim daquilo que se chama um novo espiritualismo. E começaram a acontecer em determinados locais, inclusive na França e em Paris, onde tinha sido o berço dos questionadores da própria fé, da própria existência de Deus, e a razão abriu portas para que a ciência moderna se desenvolvesse, também o método científico se desenvolvesse. Chegou até lá, e em 1854, um emérito pesquisador, uma pessoa muito bem formada, Hippolyte Léon Denis Rivail, é avisado por amigos de que estavam acontecendo em casas de pessoas, digamos assim, respeitáveis, as chamadas sessões das mesas girantes, mesas falantes, que nada mais era do que uma mesinha de centro, com 3 pernas, em média, normal, aquelas antigas, apoiada em 3 pernas, que se movimentavam e davam a pancada. Às vezes o barulho parecia que vinha de dentro. E o mesmo método já estabelecido pelas meninas lá, estava sendo feito agora com uma prancha ali, que colocava uma seta em relação ao alfabeto, sim, e havia a pancada, alguém anotava sim, não, números, já estava mais aperfeiçoado aquilo ali. Colocava a seta em relação à prancha especificamente desenvolvida para isso. Kardec não se entusiasma com isso, aliás, Hippolyte Léon Denis não se entusiasma, ele era uma pessoa muito racional, muito lógica, diz, isso aí é pessoa que não tem tempo para perder, não tem tempo para fazer coisa mais útil e está passando tempo. É história, como diz o gaúcho, para boi dormir. Tá? Mas mais amigos falam, pessoas eminentes, até que Kardec resolve visitar numa terça-feira uma sessão dessa na casa da família Fleury-Maison. Chegando lá, Kardec, com seu olhar crítico, o Hippolyte Léon Denis Rivail, identifica que efetivamente existia aquele fenômeno, que era uma resposta inteligente, e que a resposta, em muitas vezes, era uma resposta profunda, de alcance filosófico muito maior do que a presença ou a capacidade de elaboração da resposta dos presentes, que, conquanto tivesse instruções, era uma resposta bem aprofundada, muito bem elaborada. Ele identifica que ali era uma resposta de uma entidade que tinha inteligência e que poderiam se corresponder. Ele começa a fazer questionamentos, testa vários grupos, chega até ele vários escritos em mais de 40 cadernos, e ele dá uma olhada e vê que realmente tem coisa muito interessante, tem algo significativo ali. Os amigos pedem que ele organize, e ele diz, mas eu não tenho tempo, tenho que tocar minha vida, tenho tantos outros projetos. Ele escrevia livros, inclusive adotado pelo Ministério da Educação da França, até que numa destas comunicações ele tem a informação de que ele havia reencarnado com esta missão de organizar, de codificar aquilo que os espíritos tinham realizado nas respostas. Ele diz, mas e se eu não quiser fazer? A resposta dos espíritos, a escolha é sua. Se você não fizer, virá outro. Quer dizer, há um plano B. Não é você. A oportunidade é para você. Ele aceita, fica sabendo, inclusive, que ele havia sido um sacerdote druida no norte lá da Europa, o povo germânico, e que tinha alguma característica também, esse povo, de ter a certeza da continuidade da vida, tanto que uma das características entre os druidas era uma região muito fria, era manter permanentemente acesa a sua lareira, porque eles acreditavam que à noite as almas dos antepassados, muito frio, neve lá fora, vinham se aquecer dentro, então o fogo tinha que estar sempre aceso. Tá? Mas tirando isso, daí nessa época, daí vem o seu pseudônimo Allan Kardec, porque nesta encarnação, um espírito amigo dele, o Zéfiro, diz que ele se chamava Allan Kardec. E aí ele se debruça, organiza, e em 18 de abril de 1857, é editado pelo senhor Didier, o Livro dos Espíritos.
Nessa primeira edição, ele tinha 501 perguntas e respostas. Mas tinha a questão número 301 na primeira edição, que Kardec não deixou de perguntar. Qual é o modelo mais perfeito que Deus nos deu para seguir de referência para a humanidade? E a resposta que se manteve depois nas edições, na segunda, na terceira, nas edições que nós conhecemos hoje, que agora está na resposta, na questão 625, é Jesus ou vede Jesus. Esse livro faz um sucesso. As pessoas começam a se corresponder com ele de todo o mundo. Isso em 18 de abril de 1857. Dessas correspondências, das perguntas que as pessoas, analisando a obra, vêm trazer, surge, em janeiro de 1858, a Revista Espírita, e que ele mantém mensalmente durante 12 anos até sua desencarnação. Amplia seu conhecimento espírita. Os grupos espíritas, mediúnicos, os grupos de mesas girantes, que muitos eram, digamos assim, mais de curiosidade, procuram ter uma organização um pouco melhor e surge daí um manual prático para a comunicação com os espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Mas desta informação, desta doutrina, que nos ajuda a entender de onde a gente vem, para onde nós vamos, e qual é o sentido da nossa existência, qual é o objetivo dos nossos dias, de onde nós vamos tirar esta força e entender, como diz Gabriela Mistral, o prazer de servir, o prazer de fazer a diferença para o outro, de fazer aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, que está na base da lei de amor. Logicamente que cuidando para não ser injusto, para não causar prejuízo para alguém, não fazer o mal para ninguém. Tentar pelo menos. Eu sei que às vezes, mesmo sem querer, a gente acaba fazendo. Não há problema nisso, porque a gente erra muitas vezes por ignorância. Quando eu erro e me dou conta, eu tenho que procurar corrigir o erro o mais rápido possível. Tanto que Jesus, quando questionado pelos apóstolos sobre como orar, ele diz, primeiro, olha o teu coração, vê se não tem alguém que tenha algo contra você. Se você identificar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois vai buscar a oração. Para que eu possa estar em bem com esta divindade, com esta harmonia da criação, eu preciso estar com o coração pacificado. Eu não posso estar com raiva do meu irmão, eu não posso estar com mágoa do pai ou da mãe, eu não posso estar com inveja do vizinho, eu não posso estar gastado com um colega. Tem que dar um jeito de aprender, tolerar, compreender às vezes a atitude do outro que eu não posso mudar, e procurar aceitar, encontrar a forma de equilíbrio de viver e de conviver. E muitas vezes é quase como aqueles porcos espinhos, que tu tem que tentar encaixar os espinhos, assim, chegar numa altura que não pode encostar na parte macia, no couro mesmo, porque dói. Às vezes dá uma pequena cutucadinha, a gente vai se ajustando, vai encontrando o aspecto. A gente acha que é só o outro que nos espinha, mas nós também temos uns belos espinhos às vezes, né? E a gente se uriça por qualquer coisa e quando vê, está cravando nos outros. Mas Allan Kardec percebe, pela ação dos espíritos também, de que não era só uma filosofia, de que não era só para ter contato com os espíritos, né? Havia várias filosofias e encaminhamentos que poderiam ajudar a pessoa a viver na sua trajetória. Contato com os espíritos, a mediunidade, não é inclusive nem patrimônio da própria doutrina espírita. Muitas religiões, seitas, vertentes,
tem contato de alguma forma com os espíritos até antes. Kardec apenas organizou isso de uma forma de uma ciência de experimentação, método dedutivo. É bem interessante porque o ano que vem, agora em 2025, faz 160 anos o Céu e o Inferno. E o Céu e o Inferno é um tratado de observação, porque como é que Kardec faz? Tá? Que é da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Kardec procura identificar como é que estão os espíritos. O espírito diz, olha, eu estou bem, eu estou com a consciência tranquila, sinto um pouco, talvez, saudade do que deixei, dos familiares, do afeto, mas também a minha vida foi boa. Aí tem o outro que diz, mas eu estou aflito, estou angustiado, estou sofrendo, não pode ter acontecido, estou revoltado, não aceito, está sofrendo por alguma coisa. Para identificar esses estados conscienciais de céu, de bem-estar, entre parênteses, ou de inferno, entre parênteses, aquele mal-estar, porque tem dias que a gente fica numa situação que é um estado consciencial de infernal, a gente quer sair daquilo, está sofrendo, não consegue dormir direito, está angustiado, fica às vezes aquele pensamento remoendo. Tem outros dias que nós estamos em paz, com tranquilidade, com serenidade, tudo está leve. Nossa, até o organismo fica mais tranquilo, até as dores das juntas desaparecem. Eu estou em estado de graça. É um estado consciencial, que às vezes eu estou numa vibração boa. Claro que no dia a dia tem uma regrinha muito simples. É orai, ou vigiai e orai. Quer dizer, eu tenho que procurar me conhecer, ver como é que eu estou, sair um pouco do prumo, busca a conexão com o alto, na oração, numa leitura, numa meditação, no olhar, o belo. Vai num jardim e vê uma flor. Observa uma criança, olha o nascer do sol, o pôr do sol, a brisa, as folhas, percebe a criação ao redor, que é uma beleza, que é uma manifestação impressionante. Sente o pulsar do teu coração, sente a vida. Isso é uma dádiva, é algo precioso. Eu posso entrar em sintonia novamente. Mas Kardec, então, identifica aqueles que estavam bem ou não, então, demonstra, conforme o estado do espírito, ele pergunta daí, como é que você viveu? Como é que foi a tua existência? E ele consegue identificar, você vive assim, você vai estar bem depois que desencarnar. Você viveu assim, vai ficar sofrendo, vai ficar com pendências, vai ficar angustiado. E destas observações, que Kardec, quando traz a filosofia, de onde eu venho, o que eu estou fazendo na vida, e já sabendo para onde eu vou, como é que eu vou estar, ele traz, daí da 3ª parte, lá do Livro dos Espíritos, que apresenta a lei moral, a lei divina, o natural, e as 10 leis morais, né, que nós temos. A lei de adoração, que nos liga ao Criador, a lei de trabalho, que está conectada com aquilo que nós conhecemos, né, do ditado popular, quem não vive para servir, não serve para viver, porque o trabalho mobiliza, o trabalho, quando é feito com alegria, o trabalho físico, a ocupação, ele não deixa o nosso corpo enferrujar, não deixa, tem que mobilizar, tem que ter movimento, dentro das nossas possibilidades, da adequação da nossa idade, tudo bem. Mas o trabalho com alegria, com objetivo, ele não deixa a nossa alma enferrujar, não nos deixa ficar amargos, deprimidos, ansiosos, angustiados, desesperançados. Ele nos dá uma energia e uma vitalidade muito boa. Pois bem, Allan Kardec, então, nesse período, ele percebe uma necessidade de fazer uma conexão maior com o nosso modelo, nosso guia, Jesus, que está desde lá da 1ª edição do Livro dos Espíritos. Ele se recolhe, porque a tarefa dele foi intensa, durante 12 anos ele foi muito, desgasta, estava quase que com uma síndrome de Burnout, hoje se tivesse, né? Ele vai para a costa francesa, lá para San Andrés, num momento de recolhimento, busca um momento de mais paz, de contato com a natureza, e se dedica a fazer uma obra que nós temos esse ano, né, 160 anos, agora no dia 15, que ele lança
né, na primeira edição, ainda com um nome que Kardec não, até por uma série de respeito, ele coloca na primeira edição, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele apresenta as máximas morais do Cristo com as informações dos Espíritos, fazendo essa conexão. Allan Kardec tem a oportunidade de trazer para a humanidade esta obra, estruturada então em 27, 28, 27 e o 28º, Sugestões de Preces, essas passagens evangélicas seguidas pelas instruções dos Espíritos, e ela tem uma característica, toda a obra de Kardec é muito didática, mas o Livro dos Espíritos, ela é aquela que tem a linguagem mais simples, mais acessível, não tem nenhum tipo de figura alegórica, ela contém a essência do ensinamento moral do Cristo, com o apoio, com as instruções dos Espíritos. Ela é certamente para nós um farol. E o farol é aquela luz que ilumina na noite, na tempestade, e que dá rumo no mar aos navios. Nas estradas, o farol do carro permite que a gente consiga enxergar. Uma lamparina, uma lanterna, nos permite que nós possamos enxergar o caminho à frente. Mas ele somente abre o caminho. O passo, a escolha, o seguir, o ritmo é de cada um de nós. Mas certamente se nós, sempre ao fazermos as nossas escolhas, tentando fazer a conexão de como o Cristo agiria, como o Cristo agiu, como os Espíritos referenciando, reforçando essa mensagem do Cristo, apresentam para nós, nós vamos ter, com certeza, a condição de alcançar esta felicidade, de não ter arrependimentos, porque nós vamos conseguir meditar melhor antes de agir, pensar, que a nascente dos nossos sentimentos vai se transformando e gradativamente eu vou me tornando uma pessoa com mais coragem, com mais paciência, com mais resignação, com mais flexibilidade. Eu continuo vivendo no mundo, cumprindo as obrigações do mundo, mas os meus valores diante de pequenos embates, que são às vezes pequenas agulhadas, é um espinhozinho do outro, que em vez de eu reclamar, de gritar, eu só me afasto um pouquinho, às vezes só dou uma empurradinha na barriga, que é assim um pouco para dentro, e já não está mais me ferindo. É uma flexibilidade, é uma resiliência que eu tenho para aprender a conviver melhor com o próximo. Ele lança a segunda edição em 65 e 66 a terceira, que é a definitiva que nós temos, e a partir da segunda edição, até por insistência do editor, o senhor Didier, ele apresenta daí o título Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando ele traz o Evangelho, ele traz a vivência do Cristo, a vivência, o exemplo moral do Cristo, a essência que não foi deturpada pelos segmentos religiosos, que em determinado momento se apropriam e usam, às vezes, em dissonância, em discordância da mensagem do Cristo. Ele traz o cristianismo primitivo, aclara com a visão dos Espíritos, reforçando e apresenta então para nós, acrescentando a lei de justiça, de amor do Cristo, a lei de caridade. E ele diz que fora da caridade não há salvação no sentido de encontrarmos o caminho da iluminação, da pacificação. E quando a gente fala em caridade, num primeiro momento vem assistência material, social, que eu possa fazer para o outro que é digna, que é necessária, ainda mais em sociedade. O mundo como um todo tem muita necessidade de auxílio, de equilíbrio, de justiça, de apoio para que alguém que está numa situação de muita vulnerabilidade naquele momento, eu possa aliviar. Mas Kardec tem esse cuidado, e ele lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quem duvidar, confira lá. Tá? É uma muito conhecida dos espíritas. Ele pergunta,
Qual o sentido da caridade conforme a entendia Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Kardec tem a oportunidade de dizer no capítulo 6º do Evangelho, o Cristo Consolador, que no cristianismo se encontram todas as verdades. Foram de origem humana os erros que neles se enraizaram. A essência do Cristo, o Cristo vivo, o Cristo de misericórdia, de amor, o Cristo que não segrega, o Cristo que em nenhum momento iria pregar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de interesse material. Meu reino não é deste mundo. O Cristo que diz, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A abundância, a oportunidade de aprendizado, de serviço, de uso dos meus talentos. Mas é claro que é um mundo ainda de provas, é um mundo de desafio, nós estamos numa escola, o planeta terreno. E para que eu possa progredir, eu vou recebendo conhecimentos, e os meus conhecimentos são testados com provas cada vez maiores se eu quero crescer. Por isso Jesus disse, no mundo vão ter aflição. A aflição do desafio de passar por aquele aprendizado, que muitas vezes é dolorido, por quê? Porque precisa superar o nosso materialismo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso personalismo. Mas ele também disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como dizer, eu sou o caminho para a verdade, para a luz, para a felicidade. Então esta obra, ele é um manual prático de bem viver. Por isso que normalmente quem frequenta uma casa espírita, ouve com insistência o estímulo ao Evangelho no lar. Para que toda semana, no mínimo, eu tenha um momento de leitura do Evangelho, meia hora. Se não pode, em 15 minutos tu consegues fazer. Para nos voltarmos a debruçar naquela mensagem do Cristo. Não adianta eu deixar o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, na mesa ou em qualquer outro local, como às vezes era hábito, eu via, muitas vezes eu tinha na minha casa, minha mãe tinha uma Bíblia bonita, toda dourada, ficava aberto, né? Mas o livro é vida, se for aproveitado, se ele for lido. O livro na estante é um objeto como qualquer outro. É uma faca na gaveta, que se eu der utilizar, eu faço alimento. Mas o livro, ele nos prepara com os ensinamentos para o dia a dia. E para nós não nos estender muito, né? Eu sei que vocês tinham dado até as 8 da noite, né? São 6h30, mas não está esfriando, eu sei que está caindo um pouquinho a temperatura. Meus amigos, eu gostaria de trazer uma outra historinha. Eu acho que eu contei lá no seminário até, do FEMI, contei? Contei. Mas quem foi, talvez nem todo mundo lembre, e muita gente não foi ao seminário espírita lá de Rio Grande o ano passado. Que é uma conexão disso, do Evangelho. Os cientistas dizem, e aí nós voltamos novamente, que o ser humano tem habilidades. Esse desenvolvimento da estrutura cerebral, social, fez com que gradativamente a gente fosse progredindo. Nós somos diferentes do que éramos na Idade Média, do que éramos na pré-história. Somos diferentes. As crianças que nascem hoje, todo mundo diz, são espertas, são mais vivas. É um modelo mais atualizado. Com certeza, precisam da nossa orientação, do pai, da mãe, precisam de evangelização. Tu precisa botar bons programas dentro. Porque elas também trazem uma mente que é uma esponja, e conforme você a colocar, tu pode ou não aproveitar, ou contaminar, ou distorcer. Então, bons valores a gente precisa. E essa é a essência do Espiritismo. Nós não queremos fazer um proselitismo para que as pessoas se tornem espíritas, porque é necessário que as pessoas se tornem homens e mulheres de bem. É aquela busca da perfeição para que eu possa entrar em sintonia com o Criador. Que a gente seja espírita,
mas espírita cristão, espírito verdadeiro. Não espírita imperfeito, espírita exaltado, curiosos, que se deixam levar pelo mediunismo, ou até por um proselitismo que quase que nos torna como alguns de religiões fundamentalistas, numa guerra santa. Não. Nós temos que ser uma carta viva do Evangelho. Temos que ser aquele que aos poucos possa demonstrar um caminho. Joana de Ângeles, espírito mentor do Divaldo Pereira Franco, tem mais de 200 obras, Divaldo, mas ele tem um pequeno grande livro que se chama Vida Feliz. Na mensagem 120, esse livro, são 200 mensagens boas, assim, mensagens para o dia a dia. Ele diz assim, mesmo que tu não saibas, tu és exemplo para alguém. Sempre vai estar alguém te observando, e que pode estar se estimulando a melhorar-se, porque vê em você um exemplo, uma referência de melhoria, ou pode estar justificando a sua inação, a sua desistência, o seu erro pela tua atitude. Se eu melhoro e pelo meu esforço eu ajudo o outro a melhorar também, toda a humanidade se melhora um pouco. Se pelo meu equívoco o outro também comete os seus equívocos, a humanidade, em média, também fica um pouco estagnada. Então vale o esforço. Quando eu me melhoro, como a gente ouve dizer no ditado, as palavras sempre comovem, mas os exemplos são incontestáveis e ajudam a remover montanhas. Mas, no início do século passado, o governo da França pediu para que 2 pesquisadores, Alfred Binet e Theodor Simon, procurassem classificar os seres humanos. E eles fizeram os famosos testes de QI, que mede o quociente de inteligência do ser humano. É aquela capacidade de alguns testes lógico-matemáticos de orientação espacial e que classificam. De tal forma que a pessoa, vamos dizer, tivesse até 80 de QI, estava bem, de 80 a 90, já era alguém bem produtivo e tal, passava de 100, já se destacava, 120 já era gênio, 140, 160, um superdotado. O tempo passou e viu que nem sempre o QI era produtividade, era equilíbrio, era sucesso na vida produtiva do trabalho, na vida relacional, na vida conjugal, na vida afetiva e na felicidade. E aí vieram os estudos comportamentais, que não adianta eu ter uma inteligência, ter um poder, um carro com motor muito grande, um computador, um celular lá, eu preciso saber usar os programas, eu preciso bem direcionar. E aí, os estudiosos se fixaram no comportamento, que depois, com os estudos lá do Daniel Goleman e seus colegas, eles viram que a pessoa precisa ter inteligência emocional. É basicamente eu saber ter resiliência, saber viver e conviver com os outros. Porque a gente vai ter desafios, na hora do desafio, na hora que a coisa aperta, como é que eu ajo? Que tipo de reação eu tenho? Claro que a gente carrega medo, que a gente carrega exemplos ancestrais da nossa família, mas eu tenho inteligência, eu posso me analisar aos poucos e ir me transformando com a terapêutica do Evangelho, às vezes até com terapêutica comportamental, com profissionais da área da saúde mental, que tem momentos que eu preciso de ajuda para me conhecer. O tempo passa, foram desenvolvendo múltiplas inteligências, inteligência de habilidade, como a bola, como o Neymar, como o Pelé, como o Messi, com a habilidade de artística, lá, de fazer quadros, de cantar, como a gente viu alguns que exploram essas habilidades, essa inteligência, assim, e aí foram estabelecendo algumas, até que a doutora Dana Zohar, a doutor Ian Marshall, a doutor Ramachandran, começaram também a identificar uma outra inteligência que eles chamaram de inteligência espiritual. E que não está vinculado necessariamente a eu me ligar a uma religião e ser um bom católico, ser um evangélico, ser espírita, umbandista, budista, não é exatamente isso. Mas é através dessa busca, dessa conexão de um sentido da vida, eu buscar dar para ela dignidade, dar sentido e valor. Eu acordar pela manhã e dizer, hoje é mais um dia. Hoje eu vou fazer a diferença.
Vou ter a alegria de servir. Se a minha função hoje é fazer o alimento para minha família, eu vou fazer, sabe, botar o sazon, aquele do amor, vou fazer direito, não vou ficar reclamando, vou fazer bem feito. Meu trabalho é lá na repartição pública, na empresa, eu vou fazer o melhor possível. Sou profissional liberal, sou isso, aquilo, vou fazer, eu sou estudante, sou professor, não importa as condições que me envolvem, eu vou ter força para vencer as adversidades e vou dar o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Para quê? Para que no final do dia, eu fiz o meu melhor. Poderia ter feito mais? Claro, se eu tivesse, mas isso não é justificativo. Eu fiz o meu melhor dentro das condições que eu tinha naquele momento. Eram esses ingredientes para o almoço, eu fiz o meu melhor almoço. Se eu tivesse mais, claro que eu poderia fazer mais. Mas é fazer o seu melhor. Fazer a diferença. E isso vai me dar aquela serenidade, aquela tranquilidade que a gente quer. É a lei de trabalho. Para buscar esse sentido existencial, a gente tem uma historinha que eu gosto bastante e que pode ajudar em algumas conexões conosco. É a história do Femi Otedola. Femi é um bilionário nigeriano, ele existe mesmo, se vocês quiserem saber um pouco da história dele, é só dar um Google lá e vocês acham fácil, né? Ele faz 62 anos, agora dia 5 de novembro, né? Eu sei disso porque eu fui pesquisar, ele é quase da minha idade, eu sou um pouquinho mais velho que ele, eu faço 62 dia 8 de outubro, então ele é bem da minha idade, mais ou menos. E ele vive lá em Lagos, a capital da Nigéria, né, que é um país, é o 5º país mais populoso do mundo, tem série de coisas assim que é interessante com essa nação aí, que certamente ainda tem uma tarefa importante aí no painel da humanidade como um todo. Mas o Femi, ele... como é bilionário, em determinado momento, um radialista fez uma entrevista com ele. E fazendo essa entrevista, fez várias perguntas, né, com relação a ele, e dali um pouco ele fez uma pergunta que não era exatamente o que o Femi até esperava. E ele pergunta para ele, diz, Femi, né, o seu Femi, qual foi o momento em que você percebeu que você era uma pessoa feliz? Felicidade é o que todo mundo quer ser. Não tenho, nem vou perguntar aqui quem não quer ser feliz aqui, porque certamente ninguém iria dizer. Se eu dissesse quem quer ser feliz, tenho certeza que todos, pelo menos aqueles não se sentisse, não tivesse alguma limitação por timidez, iriam levantar o seu braço. Mas ele partiu do pressuposto que, como ele era bilionário, ele deveria ser feliz. Ele parou um pouco, sorriu, e deixou uma lição que é interessante para todos nós. Eu gosto bastante. E ela disse assim, meu jovem, eu vivi 4 fases da felicidade. A primeira fase foi quando eu saí, terminei meus cursos, minhas formações, e comecei a trabalhar. Como resultado do meu trabalho, eu tive o salário, eu tive o resultado lá no final do mês. Com isso, eu me libertei de algumas dificuldades que eu tinha antes, porque às vezes eu tinha que ver onde é que eu vou filar comida hoje, vou ter qual é o parente que eu vou pedir para ajudar a pagar o aluguel esse mês, porque não vai fechar as contas, sabe? E aí, passou essa situação, ele já conseguia dar conta da sua vida. Ele podia manter, pagar o seu aluguel, pagar a conta do cartão de crédito, pagar o alimento, se precisasse comprar um remédio, ele sabia que ia ter a reservinha ali para ir na farmácia e comprar, tranquilo. Ele tinha aquilo que está lá na questão 922, a posse do necessário. Que Kardec pergunta isso. Já que a felicidade não é desse mundo, tem uma felicidade média que nós podemos almejar, e os Espíritos dizem, do ponto de vista material, a posse do necessário. É tu conseguir viver com dignidade, manter um equilíbrio, sem ostentação, uma vida digna. Que essa posse do necessário, ela tem níveis, e se a gente não tiver cuidado, ela pode se tornar insaciável, porque eu posso estar frustrado que as possibilidades, os desejos, e o marketing é muito atento a isso, né, trabalha com as nossas carências e com nossos preenchimentos, às vezes até de vazios, e ele começa a nos oferecer, e cria aquilo que a gente acha que é necessidade, e nem sempre é, tá? Os Espíritos também respondem, do ponto de vista moral, a consciência tranquila, sabe? Cheguei no final do dia, estou cansado, mas eu fiz o meu melhor. Eu tentei fazer o melhor. Tentei.
e fé no futuro. Porque a gente vendo o mundo com as suas injustiças, com os seus desafios como um todo, né, a gente tendo que manter a firmeza para ser ético, para ser moral, para ser honesto, quando às vezes se questiona, será que vale a pena? Eu tenho que ter fé no futuro, fé na evolução da humanidade, fé nesse plano da divindade, de que nós somos criados simples, mas como somos filhos de Deus, gravitar para Deus, e aí nós temos as revelações, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, as leis morais, o Evangelho, para ser um bússola para nós, para nos ajudar nessa caminhada. Fé no futuro. A humanidade está melhorando, apesar das notícias, das informações ainda trazer. Nós vivemos um momento de transição planetária. Quem estuda a doutrina espírita vai entender isso. Não temos tempo para aprofundar essa questão, que caberia um seminário praticamente. Mas FEMI prossegue. Essa foi a primeira fase. Só que eu continuei trabalhando, e dali um pouco eu virei milionário. Quando eu fiquei milionário, daí estava sobrando dinheiro no banco. Apliquei renda fixa, bolsa de valores, criptomoeda, tudo que tinha, eu sei que eu tinha lá e estava bem. Tinha reserva para esta e já para bastante tempo. E aí eu queria comprar, por exemplo, uma casa. Pronto, podia comprar, tinha o carro, aquele que eu queria, almejava, eu comprava. E aquilo me dava muita satisfação quando eu adquiria o imóvel, quando eu comprava, quando eu ia na loja e comprava as roupas que eu queria, de repente um objeto de decoração, um quadro. Eu fiquei muito, tive aquela satisfação, mas aquilo era temporário, dali um pouco a casa, o carro, tal, começava a fazer parte da rotina. Eu usava, mas não me dava aquela sensação de felicidade, era uma coisa comum, tá? Continuei trabalhando, eu virei bilionário. E quando eu fiquei bilionário, eu fiquei poderoso, podia fazer, queria pegar, botar família, os amigos, tal, e levar para um cruzeiro lá no Caribe, podia fazer e tal. As pessoas me procuravam para pedir conselhos, pedir ajuda. Eu era uma personalidade, digamos assim, reconhecida, então a minha presença em eventos, inaugurações e tudo mais, eu sentia aquela bajulação, aquela seu FEMI, sabe? E aquilo realmente dava a sensação de poder, sabe? De estar no topo da pirâmide lá, de olhar lá de cima, de olha, atingir o ápice, né? Afinal de contas, bilionário, ninguém pode me enfrentar, mexer, não tenho o que sofrer. E aquilo me deu uma satisfação, mas também trazia desafios, porque as pessoas queriam explorar, né? Queriam se aproveitar de mim, tinha que ter um certo cuidado, e mesmo as maiores extravagâncias, elas passavam. E aí por isso que a gente vê, né, os bilionários, às vezes, querendo ir até ao Titanic, lá que aconteceu com aquele do navio, do submarino que explodiu, viagem espacial, tal. Vocês veem algumas situações, é uma busca de uma sensação diferente, grande assim, porque o dinheiro permite, e não tem, às vezes, a sensação mais na posse das coisas comuns, né? Comuns. E eu, lógico, mas eu tinha muitos compromissos, continuei trabalhando, né, vivendo a minha vida, dentro da rotina e das responsabilidades que tinha. Até que em um determinado momento, um amigo meu, próximo, chegou para mim e disse assim, FEMI, eu trabalho junto com uma instituição que cuida de crianças que têm problemas motores, neurológicos e tal, né? Eu faço parte da diretoria lá, a gente está com uma dificuldade, são 200 crianças. E a gente precisa de cadeiras de rodas, porque quase nenhuma consegue andar. E as cadeiras que a gente foi ficando, juntou uma daqui, ganhava uma dali, a outro que não ocupava mais com a avó, doava, tal, e a gente foi adaptando, e é um problema, porque falta cadeira, as cadeiras estão velhas, para fazer o conserto lá é ruim, as peças, tal. E a gente chegou à conclusão que a gente precisa de investir em cadeiras novas para todas as crianças. Os técnicos lá da área explicaram que esse modelo adequado, que atende a todo mundo, daí são crianças, dá uma cadeira igual para todo mundo, vai facilitar a manutenção, tudo vai ficar organizado. Só que a gente fez as contas, se a gente for fazer campanhas, né, galito, pizza, né, jantar, sei lá o que vai fazer, vai demorar muito tempo para a gente comprar. E como eu sou teu amigo, tu é bilionário, eu vim aqui e resolvi te pedir. Tu não dá essas 200 cadeiras para nós? Tu é bilionário, não vai fazer nem cócega no teu patrimônio. Ele gostou da sinceridade, né, do amigo,
era uma pessoa confiável, né? E disse, não, pode contar conosco, me passa o Pix aí que eu vou pagar, né, das cadeiras. Deles, não, só tem um detalhe, nós só vamos aceitar essas cadeiras se tu for lá entregar essas cadeiras conosco. Como assim? Mas estou dando, vocês estão colocando exigência. Ah, não, tu tem que ir lá. A gente não abre mão disso aí. Vai ser uma experiência interessante. Ah, mas a minha agenda, tá, porque eu vou viajar para a Europa, não sei o quê. Vamos achar um jeito até as cadeiras chegar, vamos ver as possibilidades, uma brecha na tua agenda, uma meia tarde nós resolvemos isso. Tá? Qualquer dia que for para ti, nós resolvemos. Dia de semana, fim de semana, acertaram. No dia aprazado, ele foi lá com um amigo, com a direção da instituição, e entregaram uma a uma as cadeiras às crianças. Era uma alegria, né? As crianças parecia realmente um grande piquenique, uma festa de São João, aquela criança andava e corria, andava para tudo que é lado, elas eram muito ergonômicas, fáceis as cadeiras, intuitivas, tal, e foi uma festa, ficaram muito felizes. Ele se sentiu muito bem, gostou do ambiente, da psicosfera, tudo, aquela alegria, mas o tempo passou, e quando viu já era hora dele se retirar, se despediu da direção da casa, que estava envolvida ali, o amigo estava acompanhando ele até o carro, né, ele queria levá-lo embora, e quando ele estava para chegar no carro, um menininho empurrou a cadeira, né, porque já estava dominando em direção ao Femi, chegou perto e se agarrou nas pernas dele, se agarrou assim, encostou a cabecinha na perna, ele ficou surpreso, levou um susto, né, quando chegou para o menino, identificou a situação, olhou para o menino e disse, meu pequeno, você precisa de mais alguma coisa? E a criança continuou grudada com ele, com a cabeça presa. Ele viu que precisava dar mais atenção, se abaixou, ficou no nível da criança, e quando ele faz isso, o menininho bota as duas mãozinhas na bochecha dele, assim, segura o rosto e fica olhando. E ele repete, meu anjo, você precisa de mais alguma coisa? O tio pode fazer mais alguma coisa por você? E ele diz que o menino, também com um olho muito profundo, olhando dentro dos seus olhos, disse, não, tio, não precisamos de mais nada. Eu é que preciso gravar muito bem o teu rosto, porque quando eu te encontrar na outra vida, eu quero te agradecer de novo pelo bem que tu fez para todos nós. Ele diz que nesse momento ele sentiu uma alegria, uma felicidade invadir todo o seu ser. E essa felicidade ele carrega até hoje. E ele tem certeza que vai levar pela eternidade essa felicidade. A alegria de servir, de ser útil, de ser bom, vale a pena. Esta é a lei de amor. Certamente, quem é bom, quem é justo, quem serve, cumpre os 10 mandamentos, porque foge dos nãos, e atende a 886 da caridade, que é benevolência, fazer o bem para com todos. Indulgência é relevar, é procurar entender, tolerar o próximo. E nos embates da vida, quando os espinhos nos entrechoquem, nos ferem, a gente aprender a perdoar. Então, que Deus nos permita, na vida, os desafios necessários e as oportunidades para que a gente tenha a alegria, a imensa alegria de servir, que vai nos conduzir na felicidade possível. E o Evangelho é esse farol que ilumina o nosso caminho para que nós possamos fazer as escolhas conforme Cristo o faria em qualquer situação. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.